Opa, voltamos aqui. Não falei que eu ia voltar rapidinho? Então, gente, voltamos para a nossa aula de correção da aula 2.1, onde nós falamos sobre o porquê de estudar as ciências sociais. Então, a gente vai ver aqui os principais pontos que nós elencamos nessa aula de hoje e o exercício que vocês vão fazer daqui a pouco, tá bom? Então, vamos aqui para a tela para relembrar. Bom, gente, por que estudar sociologia, ciências sociais é importante, né? A gente começou a nossa aula falando sobre esse assunto, falamos da necessidade de entendimento das questões da sociedade, o que a gente deve realmente ter preocupação, e não só sobre isso, sobre outros assuntos também. Outra questão foi a formação do pensamento crítico, né? Onde a gente refletiu aí sobre o indivíduo, sobre você, sobre eu, sobre a necessidade da gente ser não apenas uma máquina de trabalhar, de produzir, de estudar, mas também ter os nossos momentos de reflexão, nossos momentos de construção do pensamento, né? Tá? E os conceitos também que são necessários para que você possa fazer aí uma análise, conceitos e métodos, né? Para analisar as questões sociais que vão para além do senso comum, o que a gente falou. Senso comum é fácil, porque você pega uma opinião, reproduz e pronto. Mas na sociologia, ele precisa de criticidade, de critérios, de conceitos, de métodos, coisas que realmente demandam um tempo de leitura, demandam um tempo de reflexão, que muitas pessoas não estão dispostas a fazer, né? Pelo contrário, querem todo o caminho mais fácil, né? Aí a gente falou que estuda as ciências sociais, o que são as ciências sociais, como eu disse para vocês, um conhecimento maior que abrange 3 grandes disciplinas, que é a ciência política, a sociologia e a antropologia, tá? Então a sociologia, ela é um campo do conhecimento científico que está dentro do campo maior, do guarda-chuva maior que eu chamo, né? Que é as ciências sociais. Então a gente tem aqui a antropologia, que vai se preocupar em compreender sobre as culturas e os seus povos, os comportamentos culturais, pinturas, mitos e lendas, né? A cultura material, a cultura imaterial, os povos na história, né? Incas, maias, astecas, povos indígenas originários, entre tantas outras questões que têm a ver com a cultura. Já a ciência política, ela vai se debruçar sobre os estudos das relações de poder, que vão desde dessa relação mais perene, né, mais assim do dia a dia, como as relações maiores entre governos, estados, sobre os conflitos de poder, as formas de estado, né, as repressões, conflitos, ditaduras, tudo isso vai ser objeto de estudo, né? Sobre o voto, a cidadania, partidos políticos, movimentos sociais, né? Mais especificamente agora nessa modernidade vai se preocupar com as fake news, pós-verdade, né? Sobre os agentes políticos, líderes partidários, líderes políticos, o comportamento desses cidadãos nos dias de hoje, nos discursos de ódio ou nas fake news, tudo isso, tá? E a sociologia, que vai se preocupar com as relações da sociedade, produção, reprodução, organização, classes sociais, hierarquia entre os grupos, profissões, né? Prestígio, enfim, uma série de coisas, tá? Então tá aí, esse estudo aí a gente aprofundou bastante na aula de hoje. E vocês, se tiverem alguma dúvida, voltem aí no vídeo, fica disponível no YouTube para vocês conferirem, ver se realmente conseguem aí captar a mensagem dessa aula de hoje, tá certo? Agora a gente vai fazer a atividade, tá? Atividade de hoje, com as perguntinhas. Primeiro ano, vocês já se ambientaram aí, né? Já estamos em um momento de atividade, 15 minutos, e a gente volta já já para a correção e demais comentários sobre a aula de hoje, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouco. Oi, gente, voltamos aqui com a nossa aulinha.
2.2, lembrei. 2.2, onde a gente falou por que estudar sociologia, por que estudar ciências sociais. Vocês aprenderam aí um pouquinho antropologia, sociologia. Uma coisa é certa, gente, as ciências sociais ela é muito abrangente. Se vocês tiverem noção do tamanho, da gama de pesquisas que pode se ter nas ciências sociais, tenho certeza que pelo menos uma vai te interessar. Pelo menos uma e assim. Não é possível que você veja todas as gamas de conhecimentos e não goste de nenhum. Eu acho muito difícil. Tem para todos os gostos. Tem até a juventude. Ah, professora, mas a sociologia estuda a juventude? Com certeza. Porque é um grupo social, por que não estudar? Ah, mas ela estuda os grupos da cidade? Estuda. Ah, os skatistas? Estuda também, né? Estuda toda essa organização de mudança, modernidade, estuda a questão da pobreza, com certeza, né? Senão, enfim. Estuda o meio rural, as relações dentro dos sítios, das fazendas, profissões, estuda também. Então, assim, a sociologia, ela transita em tudo que se tem a respeito dos grupos sociais. Tudo, tá? Então, a gente tem lá desde a psicologia social, sociologia rural, sociologia agrária, sociologia da juventude, né? Mas na área econômica, sociologia econômica, de tudo, gente. Então, fiquem aí à vontade para pesquisar o que vocês acreditam que talvez não tenha. Procura no Google, dá uma googada que vocês acham, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa atividade de hoje, tá? Começa-se então com a primeira pergunta, vamos aqui atentamente ler comigo. Vamos lá. Vários autores definem a importância de estudar sociologia. Charles Watt Mills, o sociólogo norte-americano, mestre em artes, filosofia e sociologia da Universidade do Texas, ficou conhecido por definir a sociologia como a ciência que contribui para, letra A, os fatos sociais, B, a ação social, C, a imaginação sociológica, D, o capitalismo ou E, a alienação. Bom, gente, isso aí também tá fácil, né? Lembra que a gente falou sobre o Mills na aula, que a gente conversou sobre a necessidade que se tem, né, de ir além, de aprofundar, de ir além do senso comum. Então, há uma necessidade básica que toda pessoa que se dispõe a pesquisar a sociologia, ela precisa desenvolver, que é vamos ver, a imaginação sociológica. Ela precisa desenvolver a capacidade de ir além do que está ali no superficial, mas tentar criar esse imaginário sociológico. E não é fácil, gente, fazer isso, tá? Parece uma coisa fácil, mas não é. Você precisa se desprender dos preconceitos, você precisa se desprender do óbvio, né? Do comum, daquilo que todo mundo viu, mas você tem que ir para além do que não está sendo visto, do que não está sendo falado, do que não está sendo apontado. Então, imaginar sociologicamente demanda um esforço intelectual muito grande, demanda leituras sobre a sociedade. Então, assim, eu quero ser, digamos que tem aí, né? Eu acho não muito comum, mas pode ser que tenha alguém que fala assim, professora, eu quero ser socióloga, mas eu não gosto de ler. Então, querido, volte 2 casas e repense. Por quê? Como que você vai ser socióloga ou sociólogo se você não gosta de ler? Porque para você imaginar sociologicamente, você tem que ter ferramentas de análise, que são as leituras sobre o mundo social, antropologia, sociologia, ciência política. Então, não tem como um sociólogo conseguir ter essa capacidade de imaginar sociologicamente se ele não tem as suas ferramentas. É como se você quisesse que um mecânico fosse trabalhar sem a sua mala de ferramentas. Então, a ferramenta do sociólogo é a leitura. Se ele não tem a leitura, ele não tem nada. Exatamente, não tem nada, só o senso comum de achar as coisas, né? Bom, então, o Mills, né, define que a sociologia é a ciência que contribui para a imaginação sociológica, a construção de conceitos, né, que vai para além do senso comum. Muito bem. Questão número 2.
As ciências sociais têm dois instrumentos principais para analisar e explicar o mundo e refletir sobre ele, que são intimamente ligados. Esses dois instrumentos são ferramentas básicas para o cientista social. Bom, se vocês prestarem atenção na aula, essa também está muito fácil. Letra A, os conceitos e os métodos. Será que é isso? Letra B, o conhecimento popular e os achismos. Será, gente? Letra C, entrevista e questionário. Letra D, a observação e o formulário. Ou a letra E, crenças e grupo focal. Tá muito fácil, né? O que o cientista precisa ter basicamente para refletir sobre o mundo, sobre a sociedade? Acabei de falar ali na outra questão. Ele precisa estar munido de conceitos e métodos. Por quê? Vamos lá para a resposta correta. Porque os conceitos é a ferramenta do sociólogo. É básico, como eu disse para vocês, como que um mecânico vai trabalhar sem a ferramenta dele, sem a caixa de ferramentas? Como que um sociólogo vai trabalhar sem os conceitos? E os conceitos vêm da leitura, né? O conceito não vem de uma iluminação lá do céu que cai na cabeça dele, não, gente. Ele precisa ler, e ler dá trabalho, né? Os métodos são os métodos de análise. Então, ele vai analisar por quais métodos, que caminho ele vai tomar para pensar. Um caminho, digamos assim, um caminho mais dialético, né? Fenomenológico. Isso aí a gente vai conversar depois nas outras aulas, tá? Eu vou falar sobre métodos com vocês. Então, no mínimo, ele tem que ter conceitos e métodos. No mínimo, tá? No mínimo. Bom, agora a gente vai para a perguntinha do Enem. A gente começa aqui com um quadrinho, né? Uma charge, não sei dizer o que é aqui, mas vamos lá. Bom, Enem 2013. Você está no Orkut? Aí a pessoa fala, estou, né? E no MSN, no MySpace e no Facebook? Ah, em todos a pessoa responde, né? Aí ele falou, até no Twitter? Claro! Uai, essa aí foi eu que criei, né? Você está em tantos lugares, por isso raramente eu te vejo no mundo real. É uma crítica ou não é? É uma crítica, né? É uma charge, digamos aqui, não é um quadrinho, uma charge. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet. Por quê? Por que a pessoa ali está colocando essa crítica? Letra A, porque questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento? Ou B, porque ela considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais? Eu acho que não, hein? Acho que é o contrário. Porque enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Será? Ou ela descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Ou, letra E, concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção das relações sociais? Eu acho que não, porque, pelo que eu vi ali, a questão é muito mais profunda do que isso, né? Vamos ver aqui qual é a questão correta, que é a opção A, B, C, D ou E, galera. O que vocês marcaram aí? Vamos ver aqui a correta? É a letra A, pessoal. A letra A diz o seguinte, questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. Então, ele está questionando por que você não está no mundo real? Você só vive na internet, no Orkut, no Facebook, no Twitter, em tudo, menos, né? Menos no mundo real, né? É um questionamento. E é isso que o cientista social faz, gente. Ele questiona, né? Ele questiona, ele quer respostas disso. Eu botei questiona, né? Errado. Então, o questionamento, ele é essencial para começar a se pensar numa problematização da sociedade. Como a gente quer começar a questionar, né? Aliás, começar a problematizar se a gente primeiro não está perguntando, né? Como eu disse para vocês, o cientista social, ele não é aquele só que vai com um monte de conceito bonito, não. Ele precisa questionar o mundo onde ele vive, o mundo onde ele vive. Por exemplo, no mundo de hoje, né, nessa
concepção atual, as pessoas estão valorizando muito mais o que os blogueiros, acho que nem sei se ainda usa, né? Blogueiro, acho que é mais influencer, né? Blogueiro, acho que está entrando até em decadência. Mas as pessoas hoje estão dando credibilidade ao que um influencer fala. Se a influencer diz que pedra o pau é pedra, então foi a influencer que falou. Mas deixam de questionar as verdades e os conceitos científicos. Olha só que loucura que a gente está vivendo, né? E a gente precisa se questionar o porquê que as pessoas hoje acreditam em vídeos de 30 segundos, coisas resumidérrimas, sem um pingo de profundidade teórica, e não questionam nada disso. Ah, não, mas se a fulana disse é verdade, né? Ah, mas eu vi ali um raio no céu, Jesus está voltando, deve ser isso. Galera, por favor, gente, vocês são inteligentes o suficiente para questionar as coisas. Não precisa ser cientista social, não. Não precisa estudar 4 anos de ciências sociais, como eu estudei, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado. No final das contas, já foram aí 10 anos de dedicação ao estudo. Não precisa isso tudo para você questionar a realidade. Precisa você ter senso. E eu estou aqui para te dizer, você precisa ser mais criterioso com as suas opiniões. Né? Ter cuidado com o que você está se alimentando, porque a gente não se alimenta só de comida. A gente também alimenta a nossa mente diariamente com vídeos, palhaçada, piada, vídeo de violência, coisas assim que, sabe, do que você está se alimentando? Né? A pergunta que se faz, do que você se alimenta? Porque as tuas opiniões são baseadas nisso, em tudo. Sobre casa, sobre família, sobre sociedade, sobre Estado, política, tudo baseado naquilo que você se alimenta diariamente. Então, antes de qualquer coisa do que você está vendo, questiona se isso é verdade. E depois procura informações que às vezes muitas das vezes que você vê essas pessoas afirmarem algo em videozinho de 30 segundos, de 1 minuto, se você for pesquisar, na maioria das vezes aquilo não é verdade, né? Bom, agora vamos para a nossa última pergunta do dia, aqui no quadro, né? A última pergunta do dia aqui no quadro é sobre citar alguns motivos, olha só, que é importante, né? Cite alguns motivos pela qual é importante estudar a sociologia. Poxa, gente, isso aqui eu acabei de falar, né? Mas vamos lá de novo. A sociologia ajuda a gente a entender melhor as questões da sociedade. Estou querendo fazer vocês se apaixonarem aqui pela sociologia, gente. Me ajuda. Amem junto comigo, vamos lá. Ela nos fornece conceitos e outras ferramentas para analisar as questões sociais, além do senso comum. Como eu disse para vocês, cuidado com o que vocês consomem diariamente, porque isso alimenta, né, o pensamento, a alma de vocês, o espírito crítico, né? É importante para a formação do pensamento crítico e reflexivo do indivíduo. A partir do momento que vocês começarem a se questionar, vocês vão ver que vocês vão ficar mais críticos com as coisas. E muitas vezes os críticos são passados por chatos. Ah, mas você é muito chata. Tudo você pergunta. Nossa, professora, depois que eu passei a ser mais crítica, eu parei até de ver o programa de fulano de tal, porque só fala besteira. Tem muita gente que, quando passa a estudar mais a sociologia, entende que alguns programas de TV é mera perca de tempo, e é mesmo. Aí você fala, poxa, eu estou perdendo tanto tempo vendo essas coisas na TV, eu podia estar fazendo uma coisa mais produtiva, vendo um documentário, lendo um livro, estudando mais para a sua provinha do Enem, parando um pouquinho com essas distrações, porque essas pequenas distrações, gente, vai tirar muito do que vocês podem aprender, muito das suas potencialidades, né? Então, gente, é isso, tá? Nossa aula chega aqui ao final, aula 2. Na próxima aula a gente já vai para a aula 3 e a gente continua as reflexões importantes para o conhecimento da sociologia, tá certo? Então, encontro vocês lá, bons estudos e até mais!